Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vou louvar, né? Mas minha voz é aquela delícia. Então, cantando bastante conhecido, hoje estou mais roupa do que o normal, né? Mas vamos louvar, porque senão também, né? Não dá, né? Quem vai fazer o culto, né? Cada um tem que fazer um pouquinho, né? Estamos num número pequeno, então cada um tem que fazer a sua parte. A palavra do Senhor diz que onde estiver dois ou três, fazendo menção no nome dele, ele está presente. Eu estou aqui nessa noite porque eu creio na palavra do Senhor que diz que ele está presente na casa. Então, eu tenho a oportunidade, irmão, de adorar a Deus. Faça uma mulher encurvada, lembra? Da pregação da mulher encurvada? Ela não foi para receber, ela foi para adorar. E enquanto ela adorava, o Senhor trabalhou na vida dela e curou ela, dando a ela aquilo que ela necessitava. Muitas das pessoas hoje em dia vão na igreja só para pedir, né? Deus faz isso, faz aquilo só para pedir, né? Mas a gente tem que aprender com essa mulher. A gente tem que vir para a casa do Senhor para adorar. Enquanto adoramos, ele trabalha nas nossas causas impossíveis. 15 irmãos, vamos lá, um hino bastante conhecido para toda a igreja adorar o Senhor. Glória a Deus. Ó bom cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz
Versículo 24, 20. Aleluia. Amém. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que se acham, a saúde e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Examina o caminho de teus pés, e todos os teus caminhos sejam regularidades. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Amém? E hoje é um culto de libertação, que é uma parte também, né, para a gente se libertar, não fazer nada mal, nada de ruim, né? Amém? E as irmãs de civilização estão com a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa Deus. Aleluia. Glória a Senhor, poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus! Exaltarei o nome de Jesus. Aleluia. Glória. Santo, nós te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Civilização, o Senhor nos cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. Glória seja Jesus. É uma Margarete que está com oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Está deixando aqui em João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Somente até aqui. Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Amém, Jesus. Nosso pastor Alberto com a oportunidade Aleluia. e inserir os jovens se preparam, amém? Glória seja dada ao poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa rica oportunidade, né? Glória a Deus. Eu li apenas um versículo que se encontra na palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Provérbios, capítulo 17, 22, que nos diz assim: E o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Amém? A palavra do Senhor nos diz que o coração alegre serve de remédio. E muitas das vezes nós perguntamos: como é que vamos ter alegria no meio da tempestade? Mas quando eu e você confia no Senhor, tempestade pode se levantar. Nós podemos até chorar como Neemias e lamentar por alguns dias, mas Neemias se levanta e vai restaurar o muro de Jerusalém. Pastor, mas a situação, a vida, as coisas vai passando, como é que vamos fazer? Precisamos ter alegria no meio das provações. Porque se nós ficarmos abatidos o tempo todo, no momento que vem a provação, nós não vamos conseguir vencer. Vamos se abater, sim, mas precisamos buscar força no Todo-Poderoso. O próprio Jesus chegou ao momento da sua oração que ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse caso. Mas daqui a pouco ele faz briga: não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E eu e você estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E o Pai quer que eu e você sirvamos com alegria. Deus, aleluia. Pastor, mas a tempestade. Primeira coisa, ergue a tua cabeça e diz: eu tenho um Deus que tudo pode. E eu sou mais do que vencedor. E nós somos mais do que vencedores. Então se alegre. Podemos chorar. Não tem como não chorar, quando às vezes nós vamos chorar quando fala Sulamita, quando ela pega o filho que está lá na sala, e a pessoa diz: tem que fazer igual a ela. Não, ela só não queria dar satisfação da vida dela para quem não podia resolver. Mas ela estava sentindo, estava nervosa, porque quando ela chega diante do profeta, ela diz: pedi eu a um filho, não falei que não me enganasse? Porque uma perda dói, mas ela mesmo assim ela não saiu maldizendo, não saiu falando. Mas quando ela chegou diante do profeta, assim ela disse: se você estiver com alguma dor nessa noite, se lança diante de Deus, que Ele está aqui para ouvir o teu clamor, para ouvir o nosso clamor, e sirva a Ele com alegria, porque o coração alegre é muito bom. Você sabe que o nervosismo rouba a nossa saúde. Acalma teu coração nessa noite, porque o Senhor está dizendo: tem alegria, me sirva com alegria. Por quê? Ele diz para mim e para você: porque Ele está no controle. Amém? Essa é a beleza, a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.
capítulo 3, versículo 9. Aleluias. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Santo de santo, nós te adoramos, Deus. Vai falar de honra. É versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda tua renda. Aí o 10 vai dizer: e se encherão fortemente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Só honrar a Deus. Às vezes a gente fala disso, mas não é só o dízimo do dinheiro, não. É o dízimo do seu tempo. É o tempo que você tira para adorar o Senhor. Que às vezes a gente às vezes passa batido nas coisas, que a gente se preocupa quando você está empenhado em fazer uma coisa, você esquece até das coisas de Deus. E sendo que Deus nunca esqueceu nenhum de nós. Ainda diz assim, que a mãe e o pai podem esquecer do filho, mas o Senhor nunca vai esquecer de mim nem de você. Então, mas não podemos esquecer de fazer a vontade de Deus, de abençoar a casa de Deus, porque quando nós abençoamos, Deus nos abençoa também. Aleluia. Porque Ele dá semente ao que? Semeia. É verdade. Quando você depende da sua semeação, quanto mais você semeia, mais você vai colher. É uma bênção. E todos que sabem o que eu estou falando é uma realidade. Muitas vezes você fica preocupado, mas eu quero te dizer uma coisa: se você semeou, com certeza Deus vai preparar a colheita para você. É verdade. Deus é especialista em fazer a nossa vontade. Aleluia. Quando fazemos a vontade dele, então anda direito nos caminhos do Senhor, e você pode ter certeza que você não vai estar sozinho em qualquer circunstância. Deus está ali do teu lado, Amém. dizendo: filho, filha, não tema, eu sou contigo. Amém, Jesus. Eu sou contigo. Então, abençoa a obra de Deus, para você ver o que Deus pode fazer na sua trajetória. Se você voltou, vote. Cumpra. Porque quando você cumpre o seu voto, Deus cumpre as outras coisas. A sua necessidade será suprida. Porque Deus trabalha em prol daquele que faz. Amém? Amém. Então, você que trouxe as ofertas, seu filho, deposite na casa do Senhor, para que nunca falte mantimento nem na sua casa, nem na casa de Deus. Essa é uma realidade. Tá bom? Que Deus abençoe. Quem vai estar louvando Aleluia. Glória a Deus. é o jovem, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Santa Nossa Igreja com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia.
posição, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos trazendo a palavra. E o pastor Manuel vai estar orando por ele, amém? E agradeço a oportunidade de ter aqui. E as palmas do Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Amém. Estende a mão para cá. Deus, aqui está em tua casa, Então, Senhor, teu filho nessa teu filho, usa ele como instrumento nessa noite, Senhor, para trazer a poderosa palavra, e que ele seja o canal de Deus então seja glorificado através da vida dele. Ele fazer o seu querer, usa ele e usa ele nessa noite. Igreja, estende as mãos e fala para ele, pastor, deixa Deus te usar. É com você. Deus abençoe. São igreja do Pai do Senhor? Amém. Pode se assentar, pode ficar à vontade. Quero mostrar por gentileza a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Esteja até o final do culto, para nos confirmar essa palavra. O pastor foi feliz aqui em falar sobre tempestade, então vai ser essa palavra. Espere até o finalzinho do culto. Então Deus me deu essa palavra aqui, Marcos 4, 35. E quando você vai, eu quero agradecer ricamente a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aos anjos da igreja pela confiança missionária. Obrigado. Obrigado pelo convite. Trago a paz do meu pastor, apóstolo Ricardo, seminarista da Igreja Apostólica Rocha de Fogo. Também eu trago a paz da minha esposa, que não pôde vir, pois ela está trabalhando. Eu falei com o meu líder, né? Falei, ó, eu sei que hoje tem culto, mas eu recebi um convite, e esse convite não tem como. Eu falei para ele, né, esse convite não tem como eu desmarcar, porque sempre quando nós precisamos dela, ela sempre está lá para nos atender. Então eu falei para ele, ó, domingo nós estaremos. Glória a Deus. E a bênção é grande, é porque agora eu estou conseguindo ir para o culto só 2 dias na semana, né, porque a gente está trabalhando muito. Glória a Deus. E Deus é bom, né? Eu fiquei 9 anos, deixa eu isso aqui, ó. Fiquei 9 anos sem dar um registro na carteira. Fiquei 9 anos servindo a presença de Deus. E quando chegou esse ano, 9 anos, 29 anos, Deus abriu uma porta. Eu falei, Jesus, dentro de 9 anos, igreja. Então, assim, o pastor falou aqui sobre voto, vale a pena você pegar o voto e você honrar, que Deus, ele, com certeza, ele vai responder, amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passamos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, levaram assim também, assim como estava no barco, e outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas, e arremessaram o barco de modo que o mesmo já estava cheio de água. E Jesus na polpa dormindo sobre o travesseiro, despertando, dizendo, Mestre, não importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então ele disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, igreja? Esse texto é lindo, né, igreja? Que Jesus, ele começa esse texto dentro de uma
uma promessa, né? A promessa de Jesus era que eles passariam para o outro lado, igreja. Glória a Deus. Só que toda promessa, ela é acarretada de processos, igreja. Só que processo Jesus não revela, Jesus revela a promessa. Meu Deus. Eu não sei você, mas quando Jesus ele fez uma promessa, isso pode até ter acontecido na tua chamada, não. Mas quando Jesus ele fez uma promessa para a minha vida, ou até para a sua vida, que você seria um grande ministro do Evangelho, ele não falou para você que seria fácil. Ele só fez uma promessa que você iria pregar, que você ia ser um grande pregador da palavra. Eu quero falar de promessa primeiro porque você vai entender. Hoje é um texto que hoje é um tema sobre cura e libertação, que você vai entender. Eu vou chegar até a cura e libertação dentro dessa palavra, mas você vai entender. Todo aquele que recebe uma promessa, ele tem que entender que ele está acarretado também de receber o processo dessa promessa. Porque seria muito fácil se Jesus prometesse para nós e cumprisse se nós não passássemos nada na nossa vida que nos ferisse ou que nos machucasse no meio da nossa caminhada para nos fazer forte. Então é necessário. Por que Jesus? Presta atenção nisso aqui. Por que Jesus espera os discípulos entrar dentro do barco para dizer para eles que nós iríamos passar para o outro lado? Porque se fosse no começo, antes deles entrarem no barco, e Jesus revelasse para eles o que iria acontecer, ninguém queria entrar dentro do barco. Essa é a verdade. Se Jesus revelasse para eles os processos que eles iam enfrentar até chegar ao outro lado da promessa, ninguém queria entrar no barco. Cá para nós, se hoje eu tivesse a opção de escolha, eu não queria ser evangélico. Por quê? Porque ser evangélico é sofrido. Ser evangélico dói. Ser evangélico é você estar o quê? Você tem que ser, vamos dizer assim, espelho para outras pessoas. Você tem que ver, você tem que ser um representante de Cristo na terra. E quando você é para as próprias pessoas que andam com você, vai ser as mesmas que vão apontar você, vão te julgar. Então, por isso, hoje, se eu tivesse essa escolha, eu não queria ser por esse fato, mas também eu queria ser evangélico. Por quê? Porque o que me dá garantia de estar, de viver a vida eterna somente o quê? É Jesus Cristo, é por meio do Evangelho. Então, ou seja, a promessa é: passamos para o outro lado. Quando eles entram no barco, eles aceitam a promessa. E aí, Jesus não revela o que vai acontecer para eles, até que eles aceitam. Quando entramos no barco, automaticamente eles estão dizendo assim: Senhor, eu aceito a promessa. Até que Jesus começa a revelar o processo que vai nos levar até o outro lado. E para analisar algo, se você for ler esse texto, isso acontece no meio da caminhada. Lembra de Ezequiel capítulo 37? A Bíblia diz o quê? E a mão do Senhor levou ele aonde? No meio. Mas pastor, por que Jesus ele leva no meio? Porque o meio, se você for parar para ver, é o lugar da decisão. Quem está no meio da caminhada consegue enxergar tudo aquilo que caminhou e também tudo aquilo que vai caminhar. É por isso que quando o Senhor coloca Ezequiel no meio, o Senhor estava mostrando para Ezequiel: Ezequiel, pode reviver esses ossos? Olha o tanto que você caminhou para chegar até o meio, e olha o tanto que você vai caminhar para você chegar até o final. Então, quando Jesus ele permite que isso aconteça, eles estão o quê? No meio do trajeto. Então, ou seja, se está no meio do trajeto, tem a opção de escolha: ou volta para trás e começa tudo de novo, Meu Deus. ou dá seguimento à tua caminhada até o objetivo, que é o outro lado. Então, ou seja, no meio da tua caminhada, a tempestade ela vai se levantar na minha e na tua vida. E aqui eu já começo a entrar dentro desse texto para você entender. E naquele dia, cedo de tarde, Jesus disse: passamos para o outro lado. Eles entram no barco e a Bíblia diz que Jesus vai fazer o quê? Dormir. Jesus, enquanto estava dormindo, enquanto as coisas estavam dando tudo bem, assim, Evangelho. Evangelho é assim: quando as coisas estão dando tudo bem, às vezes
apertam. Aí quando as coisas apertam, eu quero que você entenda algo, querido. Isso aconteceu, acontece e vai acontecer com muito cristão. Quando as coisas apertam, que nós lembramos quem é Cristo de verdade. As coisas apertou no barco, pastor, apertou. Mas a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre a polpa do barco. E a polpa era o lugar onde que o volante estava do barco. Eu posso dizer para você que Jesus não estava dirigindo esse barco. Porque quem está dormindo não tem controle. Então alguém, missionário de Deus, já estava lá embaixo dirigindo o barco. Mas alguém que estava lá embaixo, pastor, não acordou o mestre. Teve que alguém de cima, que se quer milagre, teve que fazer o quê? Descer. O segredo está aí. Quer milagre, tu vai ter que fazer o quê? Desça. Porque quem estava lá embaixo, próximo de Jesus, não acordou. Mas alguém que estava lá em cima, enfrentando a tempestade, teve que fazer o quê? Descer. Então, ou seja, o segredo é: quer milagre? Desça. Por que eu falo que Jesus não estava no controle do barco? Porque ele estava dormindo. E o barco não estava andando sozinho. Alguém lá embaixo tinha que controlar. E não era Jesus. Se Jesus estava dormindo, quem é dormir, quem está dormindo, não enxerga. Então, ou seja, alguém lá embaixo já estava lá, pastor. Só que alguém que estava lá embaixo não acordou o mestre. Não entendeu o propósito. Até que alguém de cima entende que está passando a tempestade e falou: olha, agora é a hora de nós descer. Porque tem situações na minha e na tua vida, irmãos, que nós temos que descer. Nós temos que acordar o mestre. Nós temos que incomodar o mestre. Então alguém entendeu qual era o propósito. O propósito era: as coisas apertou, nós temos que voltar aos pés do Senhor. Nós temos que descer. Porque tem situações ali na sua vida, igreja, que Jesus ele permite nós passarmos para quê? Para nós descer aos pés dele, para nós chegar, ter mais proximidade a Jesus. Então, quando eu falei que isso acontece na minha e na sua vida, é que quando às vezes Jesus permite que a tempestade vem, para nós descermos e buscar a presença dele. Porque o segredo dessa mensagem é: tu vai ter que descer. Está aí o segredo. Então, ou seja, quem estava lá embaixo já estava juntamente com Jesus, mas quem estava lá em cima precisava descer, descer, descer. O segredo é: quem estava lá em cima precisava descer. Zaqueu, quando estava lá em cima, qual foi o segredo? Está aí, Zaqueu? O segredo não é estar em cima, o segredo é estar embaixo. Lembra quando aquela mulher ela vai pegar o que? Os seus cabelos? Ela vai fazer o quê? Enquanto Simão não ofereceu nada, ela vai fazer o quê? Descer. Lembra da mulher que disse: enquanto todos estavam tocando em cima, o segredo é descer. Não tem outra maneira de nós obtermos milagre na nossa vida se nós não descer. Não tem outra estratégia a não ser se o cristão descer.
foi lá embaixo, lá na polpa, lá e falou: mestre, não importa que nós perecemos. E aí eu acho interessante, porque quando essa pessoa da Bíblia vai abordar o mestre levanta, o mestre ele repreende a tempestade, e aqui começa a parte que eu falei vou falar sobre cura e libertação. Que depois, quando Jesus ele repreende a tempestade, nós estamos falando do meio, tá? No meio da trajetória. Vocês estão no meio da trajetória. Isso acontece tudo no meio da trajetória, no meio do trajeto até chegar ao objetivo final. Mas eu quero que você entenda que quando Jesus ele repreende, porque a Bíblia é bem clara em dizer, ele repreende. Se ele repreende, não é coisa boa, é coisa ruim. Verdade. Então nós aprendemos que no meio da nossa caminhada, no meio do nosso trajeto, infelizmente vai se levantar algumas tempestades na nossa vida que não são boas. Existe tempestade na nossa vida que vai fazer nós crescer, mas existe tempestade na nossa vida que vai querer fazer você sair do quê? Fora do trajeto, fora do propósito. Então, ou seja, Jesus repreende, e aí vem o que? A bonança. E agora eu vou pregar sobre a cura e libertação. Pastor, por que você vai pregar sobre a cura e libertação? Primeiro versículo 40 diz assim, ó: então disse, porque sois tímidos. E aqui tem um ponto que eu quero que você entenda uma coisa. Pastor, por que Jesus falou que eles eram tímidos? Para quem não sabe, a timidez ela dificulta eu e você alcançar o nosso objetivo. Se Jesus repreendeu a tempestade e os discípulos não conseguiram, porque Jesus já tinha dado autoridade para eles, ou seja, a timidez que estava na vida deles não fez eles alcançar o objetivo. O objetivo não era passar o outro lado. Como assim, pastor? O objetivo era vencer a tempestade. Porque para passar do outro lado tinha que vencer o teu obstáculo primeiro. Eu já vi pessoas, igreja, que tem medo de demônio, não é porque ela tem pecado, é porque ela é tímida. Porque a timidez não faz ela alcançar o objetivo. A timidez ela traz insegurança. A timidez ela traz medo. Não é porque ela tem alguma coisa que condena, mas é porque ela tem medo de alcançar, de obter o êxito. Quem é tímido tem diálogo. É por isso que alguém do barco teve que descer, porque quem já estava lá embaixo era tímido e não tinha diálogo. Alguém que estava no controle já do barco não tinha diálogo. É por isso que alguém entende o propósito e teve que descer, porque quem já estava lá embaixo no controle do barco precisava ser mais íntimo de Jesus. É por isso que quando Jesus ele repreende a tempestade, ele fala o quê? Ó homens tímidos, ó homens inseguros, ó homens com medo, ó homens, vocês não alcançaram os seus objetivos. Por que, igreja? Porque a timidez ela limita o homem de alcançar o objetivo. É por isso que tem pessoas que não vai ser salvo. Por quê? Porque ela é tímida. É por isso que a Bíblia condena a timidez, porque a pessoa que é tímida ela não consegue ter diálogo. Se ela não tem diálogo, quando se aproximar ela vai ter diálogo com Deus? Não vai. Se ela não consegue ter proximidade com o seu próximo, ela não vai conseguir ter proximidade com Deus. Uma pessoa que é tímida, ela é insegura de tudo. Uma pessoa que é tímida, ela tem autoestima baixa. Tem exemplo na Bíblia de uma pessoa insegura? Temos. Segundo Samuel, capítulo 9, Mefibosete, quando ele se apresenta mediante ao rei, já estava com a autoestima baixa, pessoa tímida, porque quando ele se apresenta ao rei, o que tu quer com um cão? Meu Deus. Pessoa tímida, pessoa insegura, pessoa que não tinha perspectiva de alcançar o objetivo, até que o rei chama, ele entende o propósito, que o propósito
objetivos mediante a presença de Deus. Todas as vezes que eu tenho oportunidade e eu falo assim, pastor, eu não vou fazer, eu não vou louvar porque eu tenho medo, eu não vou pregar porque eu tenho medo, eu limito o acesso que eu tenho mediante a minha para mim com Deus. Pode prestar atenção que a primeira atitude de uma pessoa que ela é tímida é: eu não vou ter hoje ela. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ou quando ela pega para ter oportunidade, ela assim, ó. Às vezes nem sempre é temor da igreja. Às vezes é medo. Às vezes é timidez. E isso nós devemos arrancar da nossa vida. Porque a timidez, irmão, se a gente não se libertar da timidez, a gente infelizmente não vai alcançar o reino dos céus. Isso fala em Apocalipse, igreja. Uma pessoa que é tímida não consegue alcançar o quê? O objetivo que é o céu. Porque a timidez ela limita o homem de Deus. Porque a timidez ela limita a pessoa ter acesso, livre acesso com Deus. É igual você vê muitas pessoas, se você dá oportunidade para orar, eu sei que aqui não tem, mas lá no ministério tem bastante. Olha, irmão. Ah não, pastor, você ora. Aí você vê aquela pessoa, Deus, obrigado, Senhor, amém. Calma aí, igreja. Você está na igreja há muito tempo. Meu Deus. Isso eu falo direto lá na igreja. Você está na igreja há muito tempo e você não consegue ter um diálogo com o teu pai? Meu Deus. É por isso que eu falei para você, igreja, que Jesus não estava no controle do barco. Já tinha alguém lá embaixo controlando o barco. Pastor, por que você fala isso? Porque Jesus estava dormindo e o barco não andava sozinho. Alguém tinha que controlar lá embaixo. Então, se Jesus estava dormindo e alguém tinha que controlar o barco lá embaixo, alguém que estava lá embaixo não entendeu o propósito, que era se chegar a Jesus. Quem estava lá embaixo já estava próximo de Jesus, mas não entendeu o propósito, igreja. Então alguém que estava lá em cima entendeu que quando a tempestade chegou tinha que descer, tinha que conversar com o Pai. Presta atenção, igreja. Eu quero que você entenda isso daqui. Você é filho. E quando a tempestade se levantar, eu quero que você entenda bem isso daqui. Você sendo filho. Quando vai, eu vou falar aqui quem é pai. Eu vou usar essa metáfora aqui para simplificar isso daqui. Quem é pai? Isso daqui é para quem é pai, porque o pai tem que ter um papel de protetor, tá? A mãe tem mais o papel de acolhimento, tudo. Mas isso daqui é para quem é pai. Ai, meu orgulho de dizer isso daqui. Quando alguém maior que vai bater no seu filho, ele vai fazer o que eu vou chamar meu pai. Então tá aí o segredo, igreja. Quando a tempestade se levantar, eu faço igual aquele que estava lá em cima. Eu vou chamar meu pai. Quando os gigantes se levantaram contra a tua vida, ei, demônio, eu tenho um pai, tá? Eu não sou órfão, não. Quando as coisas apertarem na tua vida, você fala, ei, eu tenho um pai, eu tenho um protetor, eu tenho alguém que zela por mim. Por que eu usei essa metáfora? Porque o filho, ele sempre vai recorrer a alguém mais forte que ele, igreja. É por isso que o filho, muitas das vezes, ele sempre vem ao pai. Por quê, irmão? Porque entende uma coisa.
Vou abrigar. Você está entendendo, igreja? Não espera as coisas apertar não para você abrigar em Cristo. Quando estiver no chuvisco, ou melhor, quando estiver no vento que já está começando a tempestade, se abriga em Jesus. Não espera chegar a tempestade para você se abrigar. Quando você olhar assim, eita, vai chover. Você mediu o vento, você vê que as coisas estão dando contrário na tua casa. Você vê que está começando a dar aquele chuvisco. Opa, é sinal de ele abrigar. É sinal de buscar o mestre. Por que eu falei desses 4 estágios dá para chegar até a tempestade? Porque do chuvisco até a tempestade dá tempo de você se abrigar. Dá tempo de você chegar ao mestre. Não espere as coisas piorar. Não faça igual Jonas. Eu não vou falar que Jonas fugiu, não. Eu quero falar que Jonas teve que perder tudo, irmão. Jonas ele teve que perder tudo para entender o propósito. Tem pessoas que não entendem o propósito de Deus. Ela não entende que ela está no estágio do chuvisco, que ela tem que se abrigar em Deus, não. E ela quer fazer conforme a vontade dela, até que ela perde tudo. Meu Deus. Aí ela entende que ela tem que voltar onde? Os pés do Pai. Jonas, irmão, ele perdeu tudo. Tudo. Jonas perdeu tudo. Se você for ler no capítulo 1, quando Deus manda ele ir lá para Nínive, que foi a mensagem, se você for ver o capítulo 2, no capítulo 1, ele foge. Só que eu acho interessante de Jonas é o que, irmãos? Quem é que vai comprar uma embargo, como se dizer assim, vai comprar uma passagem e vai para o fundo do barco? Alguma coisa está errada, irmão. Se eu quero comprar uma passagem, eu quero ir de classe A, né? E todo mundo me veja, me note. Por que Jonas foi para o fundo? Já parou para pensar nisso? Quem compra passagem quer ir aonde quer ser visto, né? Quer que as pessoas vejam que ele está indo naquele barco. Mas Jonas não. Jonas começou o quê? Só de ladeira abaixo, irmão. Jonas começou perdendo, irmão, quando ele não fez a vontade de Deus. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, só ladeira abaixo. Só quem perde é nós, não é Deus. Jonas, o erro de Jonas foi quando ele comprou a passagem, ele desobedeceu a Deus. E o peso não estava na bagagem de Jonas, o peso estava nele. É tanto que quando ele está na barriga do peixe, eu quero que você entenda isso daqui. A Bíblia diz que ele está no ventre do peixe. E aqui tem 2 pontos importantes. O primeiro ponto é que ele compara o ventre do peixe com o inferno. Só que também o Senhor coloca ele no inferno para quê? Para ele gerar. Pastor, como assim? Porque ventre não é lugar de matar ninguém. Ventre é lugar de gerar. Então, ou seja, mesmo que ele perdeu tudo, Deus colocou ele aonde? No inferno, mas também colocou ele o quê? Guardado no ventre para ele ser gerado. Porque o propósito era para pregar para Nínive. Ou seja, irmão, você pode perder tudo, mas se você estiver o quê? Não sendo a vontade de Deus, ele vai te colocar onde? No ventre, para você ser gerado. Não foi que ele saiu de onde? De Jope até Nínive. Pelo contrário, não. Ele saiu de Jope. A Bíblia diz que ele foi para onde? Para a terra que ele estava. Porque quem foi para Jope? Foi ele. Então ele tinha que sair da onde ele estava para ir para Nínive. Seria fácil ele sair de baleia ser vomitado? Não, irmão. Se você quer, tem que ir atrás. É esse o segredo dessa palavra aqui. Quando a tempestade apertar, não espera apertar não. Não espera perder tudo não. Jonas teve que perder tudo para ele entender o propósito. Por isso que Jesus repreende. Jesus primeiro deu o quê? Jesus primeiro repreendeu, depois veio a melhor parte, claro que é a mudança, mas depois Jesus repreendeu. Por que Jesus repreendeu? E Jesus ainda fala assim: como pode homem sem fé? Eu acho interessante porque esse texto ele está em Lucas e em Mateus. Só que em Lucas
impossível agradar a Deus. Ou seja, irmãos, eu estava dentro do barco, via o que Jesus fazia, mas não tinha fé. Isso acontece com muito cristão hoje em dia. Já viu um milagre, já vivenciou do bom e do melhor, mas quando chega a vez dele, ele não acredita que o milagre vai acontecer. Isso acontece com muitas pessoas, e isso aconteceu com os discípulos. Por que no final desse texto, para iniciar esse texto, eles comentam uns aos outros dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eu só pergunto quem é alguém quando eu não conheço. E aí entra a parte da timidez, porque se eu não tenho diálogo, se eu não tenho contato, eu não tenho como conhecer. Então está aí o segredo, igreja, para mim, para você: vence essa timidez. E a timidez você se vence como? Quando você tem contato, quando você tem proximidade. Então é por isso que alguém do barco, quando eles estão juntos, eles falaram: quem é este que até o vento e o mar obedece? Meu Deus. Não adianta nada, igreja, vir para a igreja e não conhecer a quem o Deus que você serve. Mas eles não estavam no barco. Mas se eles me fazem uma pergunta dessa, eu só pergunto: quem é o senhor? Eu conheço a história de lá, então eu sei quem ela é. Mas se eu chegar: quem é este? Não tenho proximidade, não tenho contato. Então, se eu não tenho contato e proximidade, a minha curiosidade é saber quem é este. Meu Deus. E eu estou falando de 12 homens que andavam e viram milagres. Meu Deus. Eu estou falando de 12 homens que viram que Jesus ressuscitar morto, Jesus transformar água em vinho, Jesus multiplicar pão e peixe. Eu estou falando de 12 homens que viu Jesus vencer a lei da física, que viu Jesus, que viu Pedro andar sobre as águas através de Jesus. Eu estou falando de homens naturais. Meu Deus. Eu estou falando de pessoas que viram, mas chegou um determinado momento que eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E aqui está a pergunta para encerrar esse texto: será que verdadeiramente conhecemos o Deus que nós servimos? Você já parou para pensar que tem tempestades na sua vida que Deus ele coloca para a gente conhecer o Deus que nós servimos? Você já parou para pensar que tem crente que não sai da prova? Meu Deus. Já parou para pensar nisso? Acaba de vencer uma guerra, já está em outra. Ou já está acabando uma guerra e já entra em outra. Parou para pensar nisso? Que tem pessoas que ainda não conhecem Cristo? E eu estou falando de pessoas dentro da igreja. Eu não estou falando de pessoas lá fora, que a nossa obrigação é levar para as pessoas lá fora. Mas hoje em dia, nós temos que pregar mais para quem está dentro do que para quem está lá fora. Meu Deus, é verdade. Porque se você for lá fora, 90% das pessoas vão falar: eu conheço. E prega melhor que nós. E profetiza melhor que nós. E é usado melhor que nós. Sabe por que a igreja parou de crescer? Porque a igreja parou de conhecer o Deus que ela serve. Meu Deus. Sabe por que a igreja parou de ter milagre? Porque nós não temos mais fé. Sabe por que a igreja não tem mais batismo com o Espírito Santo? Porque as pessoas perderam a intimidade com o Mestre. E tudo isso, e a Bíblia diz que nós faríamos obras maiores ainda
Jesus estava ensinando para os discípulos: vocês pregam para todo mundo, vocês fazem milagre para todo mundo, vocês conseguem levantar aquele que está coxo, mas vocês não conseguem usar a ferramenta que você tem para você. Aí é por isso, igreja, porque é isso que o texto nos ensina. É por isso que Jesus repreende eles, porque profetizar para os outros é fácil. É mais fácil olhar para a vida do irmão que está com o mesmo problema que o nosso e falar assim: olha, você vai vencer. E dentro do nosso coração nós profetizamos para a pessoa com fé e no nosso coração com dúvida: eu estou na mesma situação, será que eu vou vencer? É fácil olhar para alguém que está caído e falar assim: ó, você vai se levantar. E sabendo que muitas das vezes eu estou caído, e será que eu consigo me levantar de novo? É mais fácil, irmão, eu usar a fé para alguém e usar o será para mim. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Vocês pregam para todo mundo, vocês profetizam para todo mundo, vocês expulsam demônios de todo mundo, mas quando chegou a sua vez, vocês não conseguiram usar a fé que vocês têm. Sabe por quê, igreja? Porque é fácil usar a fé para o outro. Quantas pessoas que a gente vê, que a gente está cansado de ver, pessoas que já foram bem-sucedidas, profetizam para os outros, as coisas acontecem, mas nós sabemos como que está a situação e a pessoa não consegue profetizar para si própria. Não consegue. Será que eu vou sair da dúvida? Será que eu vou sair dessa situação? Será que eu vou conseguir vencer? Ô igreja, está na hora, igreja, de nós começarmos a buscar o Mestre com intensidade, saber quem é o Deus que nós servimos. Está na hora, igreja, da gente profetizar para a nossa casa. Ô igreja, eu conheço um Deus que Ele é transformador. Eu conheço um Deus, igreja, que eu tive que perder um filho para me vir para o Evangelho. E hoje, muitas das vezes, se alguém chegar em mim e falar assim: tu largaria o Evangelho conhecendo a Cristo hoje? Não. Se eu não conhecesse, eu não entraria, mas hoje conhecendo a Cristo eu largo não, porque eu tive que perder, igreja, eu tive que perder um filho. Vou contar esse testemunho para você entender, igreja. Quando Jesus me chamou para o Evangelho, escuta só isso daqui. Eu morava em Guarulhos, tinha uma mulher, que hoje ela é pastora, a pastora Paula. E um dia, nós estávamos na porta de casa, escuta só isso daqui, pastor. Nós estávamos na porta de casa e eu era jovem, eu tinha de 16 para 17. E aí, eu estava na porta de casa com dois amigos. E aí, ela sempre teve um carinho assim por mim, sabe? Teve um carinho de mãe e filho mesmo. E aí, eu estava bebendo ali com a garotada ali, junto eu e mais dois. E aí, ela estava evangelizando, e a forma de evangelizar dela foi a forma mais dura que eu ouvi, mas foi a forma mais necessária também que entrou assim. Ela estava evangelizando. Eu me lembro como se fosse até hoje, no dia de sexta-feira. Nós começamos a beber desde a quinta, aí chegamos na sexta, nós estávamos lá perto do portão, essa daqui. E a forma mais dura que eu ouvi de evangelismo foi: se tu não se converter, que ela tinha intimidade de falar comigo, ela fala desse jeito: filho, se tu não se converter, tu vai para o inferno. Foi essa forma que eu ouvi: se tu não se converter, tu vai para o inferno. Só que eu tive o costume, igreja, eu sempre tive o costume de ir para a balada sexta e sábado e domingo para a igreja. Eu sempre tive o costume. Antes de dormir, eu sempre tive o costume de orar o Pai Nosso. Eu sabia orar o Pai Nosso nessa época. Isso tudo você tem que saber orar o Pai Nosso. Só que um determinado dia, eu conheci uma garota. Eu conheci uma garota em Hermínio Matarazzo.
filho, e aí eu quero que você entenda. A gente teve um filho, e aí eu sempre tive o costume de ser sexta, sábado balada e domingo em igreja. Só que nesse domingo que eu fui para a igreja, Deus usou uma pessoa e falou assim: eu não tinha nenhum conhecimento de nada, falou assim: olha, eu vou te dar aquilo que você mais ama. E aí, igreja, escuta só isso daqui. Eu sempre tive um sonho de ter uma menina. Eu sempre falei para Deus: Deus, se eu tiver uma menina, eu não quero mais ter nenhum filho. Nenhum. Sempre tive um sonho de ter uma menina. E quando eu conheci essa garota, a gente se relacionou. E aí ela engravidou. Pai de primeira viagem, você sabe como que é pai de primeira viagem, né? Aquele pai bobo que beija a barriga e tudo. Até que eu descobri que era o quê? Era uma menina. Aí eu fui para a igreja, tudo, agradecer a Deus, né? Agradecer da minha forma, né? Vocês estavam falando comigo. Só que quando Deus usou esse profeta, falou assim: eu vou tirar aquilo que você mais ama. Eu dei a mínima. Aí, estou eu. Nós fomos fazer uma sonografia, estava uma bênção de Deus. Só que dentro de uma semana Deus usou outro profeta. E falou assim: se tu não se consertar, eu vou te tirar aquilo que você mais ama. No intervalo de 14 dias. Falou assim: eu vou tirar aquilo que você mais ama. Só que escuta só isso daqui. Quando nós fizemos a sonografia, o coração do bebê estava bem. Só que daí, dentro desses 15 dias, a segunda profecia eu já comecei a me preocupar, porque a primeira eu não dei câncer, só que na segunda eu comecei a me preocupar. Aí eu falei: o que Deus vai tirar? Quem vai dizer? Porque eu não tenho pai, eu tinha minha mãe, tinha minha ex-mulher, e agora meu filho, o que Deus vai tirar? Comecei a ficar preocupado, mas mesmo assim, você fica preocupado, só que você não tem tempo. Até que mais uma vez eu fui para a balada. Quando eu estava beirando ao quarto mês de gestação, aí nós fomos, graças a Deus, deixei ainda no hospital de Amelinho, estava tudo bem. Quando eu estava cheirando que ele entregou essa profecia, aí o médico foi e pediu mais uma ultrassonografia, tudo certinho. Quando pediu, o coração do bebê estava parado. Meu Deus. O coração do bebê parou. E era o bebê que eu mais queria, que era uma princesa. Eu falei: Jesus. Você não sabe isso aqui. Pai de primeira viagem, pai bobo, aquele pai que beijava a barriga, tudo. Eu estou contando isso daqui que aconteceu comigo. O coração do bebê, parou. Não deu ouvido à voz de Deus. Quando ela estava estava lá na sala de hospital fazendo a coletagem, eu estava embaixo, estava na recepção sentado, cabeça baixa. Aí chegou um homem, pastor: isso daqui eu me lembro como se fosse até hoje. Eu não sabia qual era a religião do homem, não. Se era budista, não sabia se era evangélico. Chegou um gente assim, pastor: o senhor aí sentado, só que estava de cabeça baixa. Chegou assim, ó. E aí, você não quer pedir mais alguém para vir para a minha presença? Eu de cabeça baixa. Esse homem chegou bem diante a mim, não me conhecia, nem sabia quem era eu. Só que ele entregou o recado dos céus: tu quer perder mais alguém para vir para a minha presença? Você está entendendo, igreja, que quando Deus quer, não tem como nós fugir. Eu fui igual Jonas, eu precisei perder, igreja. Se eu tivesse ouvido a voz de Deus na primeira profecia,
Eu sempre quis igreja. Foi algo que eu quis. Então, ou seja, eu tive que perder, eu tive que sofrer, perder para mim sofrer, para mim entender qual era o Evangelho, a razão do Evangelho. E eu sempre falei para Deus, Deus, se tu me dá, não quero mais ter nenhum. Até que Deus me dá o quê? Mais um menino. No dia da ultrassonografia, quando a gente for fazer a ultrassonografia, né, que agora eu estou com a minha atual esposa, eu falei, Jesus, eu quero uma menina, tomara que seja uma menina, já tem um nome, vai ser Esther. Quando nós estamos ali, no laboratório ali, quando vem, é um menino. O médico falou, você sabe o que é? Ele, não. Eu fiz assim, ó, é uma menina, ele falou, um menino. Baixei a cabeça. A minha esposa falou, eu fiz 60 anos de carinha. Eu falei, caramba, Deus, de novo? E Deus me dá um filho com autismo. Vai vendo, olha a prova do crente. Perdi um. E eu, na presença de Deus, Deus me dá uma estrela. Eu não falo que ela é um filho, eu falo que ela é uma estrela, eu falo que ela é um anjo. Deus me dá um anjo. E aí, depois de muito tempo, Deus concretiza. E aí, Deus me dá uma menina. Então, ou seja, igreja, tudo isso que eu passei, igreja, fez que eu crescesse na presença de Deus. Então, hoje em dia, se alguém falar para mim que Cristo não transforma, não muda, não liberta, não faz, é porque alguma coisa está errada com essa pessoa. Na vida do cristão não vai ser fácil, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Ele me prometeu um trabalho, eu esperei 9 anos, igreja. Para mim sempre foi assim. Sempre foi assim, igreja. Esperei 9 anos. O último trabalho que eu tive foi em 2017 com carteira fechada. Depois de 9 anos, Deus abriu uma porta. Mas sempre ali, ó, indo para a igreja. Um dia, como eu já tive dias, que a minha esposa está grávida, ela está em igreja assim, ó. Nós em dia assim, ó. Nós saímos da nossa casa lá e lá para o Miguel Bairro, já pega, é perto, nós ia cortando ali, é perto, debaixo de chuva, para ir pregar. Eu já preguei em igreja, escuta só isso daqui, eu já preguei em dias que eu não tinha alimento na minha casa, saía com fome e fazia um jejum forçado, só com água. Escuta só isso daqui, eu estou falando o que eu vivi. Eita Deus! Eu já saí, escuta só isso daqui, eu já saí para pregar, falando para Deus, Deus, me abençoa com oferta lá, para pelo menos eu levar o pão lá para dentro de casa, sendo que eu não tinha nem o que comer, igreja. Eu estou falando de mim isso daqui. Eu já saí muitas das vezes, quando eu sempre preguei com amor no Evangelho. Eu já saí muitas das vezes para pregar, os meus filhos falando assim, pai, eu quero pão, e nós não temos R$1 no bolso. E às vezes nós vamos pregar para esses lados aqui, para esses lados aqui, muitas das vezes, quando eu falo esses lados, eu falo Suzano, Guarulhos, muitas das vezes, você pode vir pregar? Posso vir pregar e sem ter R$1 no bolso, igreja. E no dia da pregação, Deus sempre mandava alguém preparado. Então, ou seja, eu sempre preguei um compromisso com Deus tendo fé. Então, hoje em dia, se tudo que nós temos é plantio daquilo que nós plantamos mediante a presença de Deus, tudo isso que nós vamos ter daqui para frente é plantio do que você está plantando hoje. Eu não estou falando de mim, igreja, eu estou falando que eu passei tudo isso para chegar até o Evangelho de Cristo. Eu estou falando, igreja, de uma pessoa que as pessoas olhavam assim, te dou 18 até 18 anos. Você vai morrer, pronto. E graças a Deus, já vou completar 32 anos. Glória a Deus. E eu estou desde os 18 anos na presença de Deus. Glória a Deus. Sabe o que é isso, igreja? É fé. E eu tive o privilégio
privilégio de pastorear, sabe quem? Eu ganhei a alma mais difícil da minha vida. Eu tive o privilégio de pastorear alguém que foi do Espiritismo. Quem, pastor? Minha própria mãe. Meu Deus. O meu maior privilégio foi quando minha mãe falou assim: meu filho é o meu pastor. Glória a Deus. Isso, irmãos, para mim, eu vou usar como a galera diz, já zerei a vida. Eu já zerei, posso dizer. Eu tive o privilégio de minha mãe falar assim: meu filho é o meu pastor. Uma mulher que eu fiquei 5 anos orando, e ela no Espiritismo, fazia todas as maldades do mundo aí, para as pessoas. Mas eu tive o privilégio de ganhar minha mãe para Cristo. Então, por isso que eu quero que você entenda, igreja, essa mensagem aqui. Essa mensagem aqui, que você entenda. Quando as coisas apertar, desça. Tenho certeza, igreja, que se você buscar, você vai ter resultado. Eu não tenho esse testemunho, igreja, por quê? Porque eu falei para Deus que, Deus, fazia um tempo que eu não contava esse testemunho, talvez alguém precise. Quando a gente conta o testemunho, é porque alguém precisa. Alguém às vezes precisa ouvir, porque às vezes para ativar a fé de alguém, ela tem que ouvir alguma coisa que aconteceu na vida do outro. Sim. Às vezes a pessoa está passando pela mesma situação e não sabe como vencer. Então, o segredo é buscar Cristo. Mesmo que estiver difícil. Eu estou falando isso daqui, se minha esposa estivesse aqui, ixi, a minha esposa já estava até contando mais ainda, porque tem mais coisas. Quando tive depressão, quando uma vez eu fui pregar, me automutilei, fui pregar, tomei remédio, isso daí é outra hora. E tudo isso fazendo parte do quê? Do Evangelho. Tudo isso. Eu tenho os braços todos cortados, mas eu nunca deixei de pregar a palavra. No meu pior momento, isso eu nem gosto de contar, quando eu tive depressão, que eu cortei meus braços e tomava remédios para me matar. Eu preguei a palavra e ainda ganhei uma alma. E essa alma, eu lembro até hoje de dar. Porque foi assim, quando eu ganhei essa alma estava num estágio pior que eu. Meu Deus. E o irmão falou lá no meu portão, disse assim: essa depressão não é sua, essa depressão não é para você. Eu morava em Mogi, lá no Brasil, em Mogi das Cruzes. O irmão falou isso 2 vezes. Eu falei: irmão, o que não é para mim, senhor, que eu estou passando? Até que eu entendi que eu saí de Mogi das Cruzes, fui lá para Guarulhos pregar. E tinha uma menina que já estava com uma corda dentro da tua casa, que depois do culto ela ia se enforcar. E até que eu entendi, quando ele falou que a depressão não era para mim. Quando eu saí da minha casa, que eu fui pregar, que eu comecei a contar esse testemunho, escuta isso daqui, eu nem gosto de falar, essa foi aquele estágio da minha vida que eu sempre faço assim, pulo. Mas isso daqui, eu tenho que contar. E aí, quando esse irmão falou, para mim, eu ficava questionando, até que eu fui para Guarulhos, igreja. Eu fui pregar, e eu fui pregar para uma igreja assim, sabe, grande. Mas eu ganhei uma alma que foi muito preciosa, porque a palavra só falou com ela. E aí, igreja, a palavra que Deus me deu, foi a mesma palavra que Deus me deu no banheiro, quando Jesus chama Levi, eu não vim com os sãos, mas com os doentes. Deus me deu essa palavra dentro do banheiro. Quando eu estava em casa, alguém tinha mandado uma mensagem para dentro dessa palavra. Eu falei: eu já sei a palavra, vou pregar essa palavra. E quando eu saí, eu tinha acabado de me mutilar, estava no banheiro, saí e fui pregar lá em Guarulhos. E quando eu fui pregar em Guarulhos, já tinha uma alma lá que só estava com uma corda, igreja, dentro da sua casa, que ela ia tirar a própria vida dela. Ela estava com depressão, ia para a igreja, tudo, mas estava com depressão. E aí, quando eu fui pregar, escuta isso daqui, igreja. Eu ganhei essa alma, para a glória de Deus. Quando eu fui procurar saber, graças a Deus, uns tempos atrás, eu fui para esse mesmo lugar. Essa alma que eu ganhei hoje é missionária, é casada, tem filhos. Glória a Deus. E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma igreja. Glória a Deus. Aí eu entendi quando o meu amigo lá falou: lá no meu portão, essa depressão não era para mim. Porque depois desse dia eu nunca mais tive isso. Glória a Deus. Eu nunca mais, igreja, me
vai servir de testemunho para outra pessoa. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim. Quem tem chamado só mais vezes. Nunca perde, porque você nunca está sozinho. Eu sei porque eu já passei por poucas e boas. Deus tirou tudo. Mas Ele me devolveu a vida. Que eu falei com uma pessoa, a pessoa falou: se via Deus com o bolso cheio é bom. Falei: mesmo que Ele tira, eu não saio dos caminhos, não saí não, estou até hoje. Falei: eu não tinha um carro só, eu tinha caminhão, 5, 6 carros para vender, e voltei para andar numa bicicleta velha. Ainda perdeu pior que a minha cabeça. É verdade. Eu vim fazer um socorro aqui, e o diabo falou para mim antes de eu chegar no Porto de Guarda. Falou: e aí, trouxa, só dessa bicicleta, até ela eu vou tirar. Falei: sai do meu caminho, desgraçado. Porque maior do que você é o que está comigo. Eu vou recuperar com essa bicicleta velha. Olha aí. E Deus falou para mim, aquela voz bem suave, falou: eu vou te exaltar, porque tu não negou o meu nome. Passou pelo que passou, eu não neguei, estou até hoje. Glória a Deus. Se com Jesus está bom, você imagina sem Ele. O que nós vamos passar. Então, ele não louvou, sofrer com Ele é melhor do que errar. Pode ter certeza. Vocês que estão começando, que tem chamado, não corre não. Não corre não, porque lá na frente vai ser pior. Mergulha de cabeça, porque tem quem te segura para tu não rachar a cabeça. Amém? Não tenha medo. Se eu tivesse medo, eu não estava aqui. Eu não tenho medo não. Estou velho do jeito que eu estou, mas se Deus mandar, eu vou. Sabe por quê? Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. É fácil ser missionário, é fácil ser pregador. Só andar de avião para cima e para baixo. Não é não, pastor? Agora manda ele dar o papel para ver se ele vai. Deus abençoe, pastor. A vida é assim. Mas Deus supre as nossas necessidades. É só não seguir. O Senhor sofreu porque desobedeceu. Todo crente desobediente paga preço. Amém? A gente conhece muitos que pagam preço porque a desobediência dele é grande. Amém? Deus abençoe nosso pastor, a sua família, a sua casa. Abençoe a você, que mesmo na tempestade você não teve medo de afundar e está aqui. Que Deus abençoe cada um nessa noite. Deus nos leve do nosso lar em paz, nos dê uma noite de bons sonhos, e abençoe a vida de todos, os que estão aqui, os que não estão, que sejam alcançados, Senhor, pela tua infinita misericórdia e a tua bondade. Toca os que necessitam de um milagre, de uma cura, e o Senhor faça como o Senhor sempre fez. Toque em cada um nessa noite, nos leve ao nosso lar em paz, e guarde cada um nessa noite em nome de Jesus. É isso que eu te peço e já te agradeço nessa noite. E se Deus é por nós, quem será?